Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando nesta manhã o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. Queremos desde já agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar na sua casa neste momento e juntos podermos, nesta manhã de domingo, aprendermos a palavra de Deus e estarmos diante dele para adorá-lo diante da sua presença. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando neste momento, através das redes sociais, seja através do YouTube ou Facebook. Compartilhe esse link aí com seus amigos, com seus irmãos. Convide para estar juntos nesta manhã, estudando aqui, aprendendo, adorando, se edificando na escola bíblica dominical. Queremos enviar uma saudação toda especial a todos os pequenininhos, do maternal, aos juniores que neste momento especial que estamos vivenciando de pandemia, de restrições sociais, ainda não podem estar em boa parte dos nossos templos, diversas cidades, mas queremos neste momento enviar uma saudação toda especial e um forte abraço do nosso pastor para todos os pequenininhos da escola bíblica dominical. Vocês estão fazendo muita falta. E não poderíamos deixar também de mencionar os nossos irmãos do PROAT. Sim, esses irmãos que são fiéis em todos os cultos na igreja e muito mais na escola dominical também estão fazendo falta. Nós estamos orando por vocês, mas o nosso pastor tem se preocupado, a nossa igreja tem se preocupado com vocês e todos os domingos estamos aqui juntos na escola dominical, recebendo o alimento para a sua alma, recebendo o alimento de Deus para a nossa alma e nos edificando para a glória e honra do seu nome. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto nesta manhã. Se você puder, onde você estiver neste momento, curvar sua cabeça, curve e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa que nos concede, pelo direito que nos concede, Senhor, de estarmos, Senhor, aqui vivos mais um dia, Senhor, pela noite maravilhosa de paz que nos concedeste, pelo sono tranquilo e reparador, e por esta grande e maravilhosa oportunidade de poder, nesta manhã, estar diante da Tua presença, no primeiro dia da semana, Te adorando na beleza de Tua santidade e poder estar aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, seja na sua casa, ou no trabalho, ou, Senhor, em qualquer lugar que esteja, Senhor, que as Tuas bênçãos e as Tuas mãos de Deus continue estendida neste momento sobre o coração do Teu filho, da Tua filha, Senhor, trazendo paz, tranquilidade, segurança e, Senhor, tranquilidade. Neste momento, vem nos abençoar, abençoa o nosso pastor, Senhor, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a igreja, toda a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos adorar ao Senhor, vamos convidar o evangelista irmão Josa Dark. Pai do Senhor, irmão Josa Dark. Pai do Senhor, pastor. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Amém, vamos adorar. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer nesta manhã estar aqui junto para louvarmos o nome do Senhor. Vamos seguir aquela orientação, conforme nos orienta o nosso pastor, os hinos sugeridos pela lição, não é? Hoje o hino 524, um hino que vocês não são acostumados a cantar sempre, mas tem uma letra muito forte e muito bonita. Cristo pensa em mim, 524. Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade, Cristo Jesus pensa em mim.
Pensa em mim, Jesus, nas excelsa luz. Muito satisfeito estou, com grande amor sem fim. Quando o conforto eu desejo, força, ousadia almejo, nisto pois eu tudo vejo. Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, na excelsa luz. Muito satisfeito estou, com grande amor sem fim. Se eu receio o inimigo, tendo temor do perigo, em Jesus encontro abrigo. Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, na excelsa luz. Muito satisfeito estou, com grande amor sem fim. Caso eu vá ausentar-me, dos meus irmãos separar-me, nisto hei de consolar-me. Cristo Jesus pensa em mim. Muito satisfeito estou, sem medo vou, pois Cristo pensa em mim. Jesus Cristo pensa em mim. Aleluia! Vamos cantar o 539. Este hino foi cantado na semana passada, né? Foi uma da lição também, né? Vai repetir-se hoje novamente. A lição pede novamente. 539, ao pensar na dor crucial. Ao pensar no sofrer e na dor crucial que na cruz suportou, por amor nosso Rei, próprio eu, vida enfim e prazer, mundanal, coisas vãs, aqui nunca mais amarei. Destas mãos, destes pés, sangue estar a jorrar, manancial de poder e de paz e de amor. Sempre irei nesta cruz do Senhor, me glória neste amor sem fim pelo vil pecador. Nem do céu a extensão é capaz de conter a amplidão sem igual e o poder desse amor. Lá no céu, pela fé nesse amor, e poder estarei aos pés do meu bom Salvador. Aleluia. Amém, glória a Deus. Bem, queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. O texto áureo está em Jó, no capítulo 11, versículo 18, que diz: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática nos diz que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Neste momento nós gostaríamos, se você puder, estiver aí na sua casa e puder ficar em pé, como é comum, né? Como é um costume em nossa igreja,
em reverência à palavra de Deus. Também, se não puder, se está doente, se está deitado, se está em algum lugar, também não tem problema, né? Então, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em Jó, no capítulo 11, versículos do 1 ao 10, e capítulo 20, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, ou encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20, versículos do 1 ao 10. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e estará afugentado, e será afugentado como uma visão de noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Vamos todos juntos, o versículo de número 10. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Vamos ler todos nós o texto áureo, todos juntos. Jó 11, 18. Vamos lá, 1, 2, 3. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Amém. Queridos irmãos, nesta oração vamos continuar apresentando os 10 motivos da campanha estadual de oração, e que Deus continue estendendo as suas mãos sobre o nosso país, sobre a nossa nação brasileira, e tenha misericórdia da nossa nação. Vamos neste momento encurvar nossas cabeças e orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada neste momento, Senhor. Queremos pedir a tua bênção toda especial, que o teu Espírito nos ajude a aplicar esta palavra em nosso coração. Senhor, queremos pedir uma bênção toda especial em favor da nossa nação brasileira. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa nação, sobre os 10 motivos, Senhor, da campanha estadual de oração. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor, realiza, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Continua conosco nesta manhã, nos alegrando pela tua palavra, Senhor, nos deleitando na tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre.
Amém. Queridos irmãos, se você está em pé, pode tomar o seu assento. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Convidamos o presbítero irmão Alessandro para este momento do ofertório. Pai do seu irmão Alessandro. Amém, pastor Nadiax. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham neste momento. Estamos neste culto no lar, a nossa escola bíblica dominical. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E chegou o momento de fazermos isso, contribuirmos para a manutenção da obra do Senhor. O proverbista Salomão diz que a bênção de Deus está sobre a fazenda daquele que contribui para a manutenção da obra de Deus. O profeta Malaquias disse que nós devemos trazer à casa do tesouro aquilo que é preciso para que esta obra prospere, para que esta obra continue. E nós sabemos disso, nós temos a consciência e o compromisso de termos sempre em nosso coração a voluntariedade de contribuir para a obra do Senhor. Falar sobre dízimos e ofertas é estar olhando para a Bíblia, para o Antigo Testamento e o Novo, e ver estampado em toda a Escritura o compromisso que o povo de Deus deve ter com a manutenção desta grande obra. É através dos nossos dízimos e ofertas, das nossas contribuições, que a obra missionária é mantida. E você que está em casa pode fazer isso de forma muito prática. Você pode com toda certeza pegar aí o seu smartphone e através de aplicativos, através da internet, fazer essa contribuição. Você pode entrar pelo site oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pelo www.ieadpe.play.org.br. Vou repetir, www.ieadpe.org.br. Quando você entrar nesta plataforma, você vai conhecer aí um pouco da história da nossa igreja e lá embaixo, na parte inferior da página, você vai poder clicar ali em Quero Contribuir. Quando você clicar neste ícone, você vai ser direcionado aí a escolher diversos pontos que você pode, diversos motivos que você pode contribuir. Você pode contribuir pensando aí na obra missionária, você pode contribuir pensando na ação social desta igreja, na área da comunicação, abençoando cada vez mais para que a Rede Brasil continue fazendo esse trabalho excelentíssimo, pensando também no evangelismo, em um voto que você fez, quem sabe, e foi alcançado pela graça de Deus, você seleciona e coloca lá no ícone contribuir. Você será direcionado a uma segunda página e aí você tem várias opções. Você pode contribuir pelo PayPal, principalmente você que está fora do Brasil. Você clicando aí, você vai ser direcionado a uma página onde você irá colocar ali os dados pessoais e contribuir pelo cartão de crédito, até pelo boleto bancário ou pelo PagSeguro. Além disso, além destas opções, nós temos aí pelo menos 3 bancos, 3 agências em que você poderá também contribuir pela Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco ou o Banco do Brasil. Você vai selecionar uma dessas 3 contas, as agências, você tem que sempre lembrar que estará sendo direcionado no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Escolhendo destas opções, você poderá sim, com toda certeza, contribuir com alegria, como diz a palavra de Deus, pois a Bíblia nos garante que Deus ama aquele que dá com alegria. Nesse período de pandemia, nós sabemos que as coisas elas mudam e por isso nós entendemos de que esta opção de contribuir via internet é uma maneira estratégica para que a igreja continue levando o ID glorioso do Senhor Jesus. Nós sabemos de que esta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, mantém um serviço com muito compromisso, quero dizer, na obra missionária. Né? Nós temos diversas famílias, dezenas de famílias que estão do outro lado do continente, abençoando outras famílias com a pregação do Evangelho. E para tudo isso tem um custo. Para que a Rede Brasil esteja hoje ao vivo aí, entrando na sua casa, onde quer que você esteja, é preciso também uma manutenção. E esse é o momento de fazermos com alegria. Enquanto nós estamos orando, você vai poder já estar se organizando para contribuir com a obra do Senhor. Vamos orar.
orientados aqui pelo pastor Nadi Jacques. Querido Deus e Pai, neste momento nós queremos te apresentar as famílias que estão nos acompanhando neste momento, os teus servos, Senhor, que estão em diversos lugares, quem sabe em casa, outros trabalhando, quem sabe, Senhor, outros até viajando ou até mesmo nos hospitais, estão aí internados, mas estão, Senhor, hospitalizados, mas estão ligados na Rede Brasil de Comunicação. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um, até mesmo sobre este, Senhor, que ainda não teve um encontro real com Cristo, mas que não perde a programação da Rede Brasil e que tenha consciência, Senhor, do compromisso e sabe que pode de alguma forma contribuir para a manutenção da tua obra. Continua abençoando, Senhor, este empresário que mesmo em momento de dificuldades financeiras, sabendo que o mercado, Senhor, não está nos seus melhores momentos, mas estar aí de forma fiel, contribuindo, usando a sua fé. Abençoa, Senhor, aquele que deseja fazer, mas no momento encontra-se impossibilitado. Mas como tu, Senhor, que conheces a intenção do coração do homem e vai ao mais íntimo, Senhor, do ser, tu sabes a intenção de cada um. Então, Senhor, abençoa este, que mesmo tendo desejo não pode fazer. Que a tua bênção alcance a todos de forma igual, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Nadi Jacques convida mais uma vez o evangelista Josadark Aquino para louvar a Deus. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor. Vamos louvar a Deus. Meus amados, vamos cantar o hino 562, Autor da Vida. Enquanto nós estamos cantando, você vai estar aí contribuindo para a obra do Senhor e Deus vai estar recebendo esta adoração. Amém? Autor da vida, Cristo deu, a vida flui a teu querer, perdão por ti nos vem dos céus, e tu nos dás real prazer, fazendo em nosso coração raiar a luz da salvação. Nos deste a vida eterna a nós, outrora mortos para Deus, fizeste ouvir a tua voz, a voz que vivifica os teus, para te render real louvor, estamos juntos, ó Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento vamos para a parte mais solene, desta escola, que é o momento da exposição da palavra do Senhor. E convidamos a você que está nos acompanhando neste momento a compartilhar este link. Compartilhar este link, você que está nos acompanhando através das redes sociais, seja do YouTube ou Facebook. Compartilhe este link com seu amigo, com sua amiga, seu irmão, sua irmã da igreja. Compartilhe este link para que todos possam ser abençoados pela exposição da palavra, o ensinamento da lição que será ministrada neste momento. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação, e tem sido escalado pelo pastor da igreja, o presbítero irmão Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nadi Jacques. Com ele já está a oportunidade para a ministração da palavra. Amém, pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que felicidade poder também estarmos juntos nesta manhã de domingo para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e também juntamente com você que está aí na sua casa, talvez no hospital ou mesmo de viagem, acompanhando por meio da rádio também, igualmente, sendo abençoado por meio desta programação. E queremos agradecer a Deus por esta honra de estar convosco nesta manhã, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança que através da superintendência das escolas nos permite, não é? Por orientação do pastor Nadi Jacques, estarmos aqui nesta manhã também com você para juntos aprendermos a palavra de Deus. E somos gratos ao Senhor e também ao nosso pastor
e o nosso superintendente pela oportunidade de estar participando com você neste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. Como já foi muito bem apresentada, a lição de hoje, lição de número 8, estará tratando sobre a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Uma lição muito enriquecedora e estaremos aprendendo juntos nesta manhã com a graça de Deus. A lição de hoje, apenas relembrando, tem como verdade prática, e sabemos que a verdade prática é um resumo, não é? É uma forma sintética de todo o conteúdo que estará sendo abordado na lição. E a verdade prática nos aponta a seguinte verdade: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Observe que já na verdade prática, portanto, fica claro de que a proposta desta lição é mostrar, à luz das Escrituras, que de fato o justo passa por tribulação. E isso se dá exatamente porque a lição de hoje vai estar tratando do discurso de um dos personagens ou um dos amigos de Jó, que aparece no capítulo de número 8, o seu discurso, suas palavras, e também no capítulo de número 20, que é o personagem aqui destacado chamado Zofar. E aprenderemos, à luz do texto sagrado, que a proposta de Zofar era trazer a consciência, isso na sua perspectiva, fazer Jó entender de que, por conta do seu pecado, estava sofrendo toda aquela adversidade. Mas, como dissemos, à luz da verdade prática, o propósito desta lição é trazer o contraponto, mostrando o que a Bíblia de fato ensina a respeito disso. Para que possamos entender melhor e facilitar, já que estamos tratando de um dos personagens que recebe o destaque aqui, que neste caso é o terceiro na ordem que aparece. O primeiro foi Elifaz, trazendo sua opinião a respeito do assunto em pauta, que era o sofrimento vivenciado por Jó. Depois vimos a lição que tratou sobre o discurso de Bildade, e hoje a lição de número 8 traz o discurso de Zofar. Sobre esse personagem, a bem da verdade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não temos muitas informações a seu respeito. Até o significado do seu nome, existem vários estudiosos da Bíblia que apontam vários significados possíveis para o nome Zofar, já que esse nome, à luz do texto sagrado, tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós vamos perceber de que esse personagem unicamente recebe esse nome. O nome Zofar, entre outros significados, possui o sentido de áspero. E o significado do seu nome coincide, não é, para a natureza do discurso. E nós estaremos vendo, se Deus assim nos permitir. O nome Zofar aparece exclusivamente ou unicamente no livro de Jó. Primeira vez aparece no capítulo 2, versículo de número 11, quando é relatado que ele, juntamente com outros dois amigos, dirigem-se a Jó exatamente com o propósito de consolá-lo. A segunda vez está nos dois discursos registrados, capítulo 11, versículo 20, e, por fim, no capítulo 42, versículo de número 9, onde o próprio Deus também faz referência a este personagem, está no texto sagrado. Quando nós olhamos para este personagem, a única informação bíblica direta a seu respeito é o fato de ele ser identificado como sendo um naamatita. Não é? Você pode conferir, por exemplo, em Jó, no capítulo 11, versículo 1, que não se traz muitas informações a seu respeito, apenas diz o seguinte: então respondeu Zofar, o naamatita. É o que o texto bíblico aponta, a informação a respeito da origem deste personagem. Ele é um naamatita. E essa expressão naamatita traz a alusão, ou esteja relacionado possivelmente, a uma cidade da região de Edom. Existe, claro, quando lemos, por exemplo, a palavra de Deus em Josué, capítulo 15, versículo 41, que dentro da herança denominada a tribo de Judá, ou separada para a tribo de Judá, está um local com esse mesmo nome chamado Naamá, de onde estaria, vamos dizer, atrelado a origem desse personagem.
Mas como boa parte dos expositores bíblicos vão dizer de que Jó viveu antes de Abraão, não se pode entender de que a referência de Josué capítulo 15, versículo 41, faça referência ao lugar de origem de Zofar. Muito provavelmente, essa cidade chamada Naamá é na região da Arábia, no território moderno denominado de Arábia Saudita. Naamá era o nome de um descendente de Caim. E isso pode ser visto, por exemplo, em Gênesis capítulo 4. Eu queria convidá-lo a ler esta referência conosco, porque são algumas poucas informações que nós podemos empreender do texto sagrado a respeito da origem desse personagem. Gênesis capítulo de número 4 e o versículo de número 22 nos diz que havia um descendente de Caim, que muito provavelmente está ligado à origem deste personagem. Diz assim: e Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, provavelmente, Zofar esteja relacionado à descendência de Caim. E isso já aponta, não é, de forma preocupante, porque sabemos que os descendentes de Caim não eram pessoas tão agradáveis aos olhos de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó e lemos capítulo 11 e também capítulo de número 20, nós vamos perceber, ao resumir os dois discursos de Zofar, de que a sua proposta não é tão diferente como seus amigos que lhe antecederam. Elifaz e Bildade já tinham feito expressões ou usado expressões indicando de que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado. Ele não será diferente. A sua proposta também, capítulo 11 e capítulo 20, é reiterar esta realidade. Ele vai ser alguém que se levantará mais uma vez para acusar a Jó de um suposto pecado cometido pelo patriarca. Ele não acreditava que o justo podia sofrer, e isso era algo comum, principalmente porque já vimos em lições passadas que Elifaz e Bildade também tinham afirmado a mesma coisa. E Zofar faz coro com este entendimento, dizendo de que Jó havia pecado. Nós entendemos, portanto, à luz do texto sagrado, de que a teologia de Zofar, e nós estaremos vendo, na medida do possível, ponto a ponto, seu discurso, mas a proposta principal dele, ou a teologia, e se entende, não é, nessas lições que teologia é o ponto de vista desses homens a respeito da atuação de Deus, da sua natureza e da cosmovisão em relação à esfera humana. E quando falamos sobre cosmovisão, a forma de enxergar as coisas, ao mundo que está ao seu redor, Zofar também comungava de uma ideia um tanto quanto diferente do que a Bíblia apresenta. É isso mesmo. A cosmovisão de Zofar era o que se conhece hoje como a cosmovisão deísta. E o que seria isso? Deísmo. Não confunda deísmo com teísmo, né? Deísmo seria basicamente a ideia que Deus existe, criou tudo o que se vê e o que se não vê, obviamente, o mundo espiritual, estabeleceu leis naturais, mas que não interfere no curso da história da humanidade. É como se Deus fosse apenas um espectador e não demonstrasse nenhum tipo de relacionamento interpessoal com a sua criação, em especial o ser humano. E isso fica claro porque ele faz referências diretas à grandiosidade de Deus, mas desconsidera o fato que o Deus da Bíblia tem um interesse de se relacionar de forma pessoal. Quando lemos alguns textos, por exemplo, nós vamos perceber essa ideia deísta de Zofar. E eu queria lhe convidar nesse momento para ler alguns versículos que mostram que a ideia dele é que Deus estava um tanto quanto distante. E eu queria compartilhar com você, se você está disposto. Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 11, e vejamos alguns versículos, o que diz a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo de número 7, nós encontramos Zofar dizendo o seguinte: porventura
alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Isso está apontando para a grandiosidade de Deus. E alguém pode perguntar, mas ele está equivocado em apontar para a grandiosidade de Deus, que Deus é soberano, que está acima de todas as coisas? Claro que não. Mas o contexto aponta para a ideia de que Zofar está querendo fazer Jó entender o seguinte, porque uma das reivindicações de Jó, durante todo esse processo, era que Deus se apresentasse a ele, que ele fosse levado a uma audiência na tentativa de se defender, dizer de que aquele sofrimento não era justificado por conta de pecados, porque ele tinha consciência da sua inocência. Ele já tinha dito por várias vezes que reconhecia suas limitações, ele vai dizer isso claramente, mas que entendia de que era alguém que havia se esforçado para estar no centro da vontade de Deus. E a reivindicação de Jó, portanto, era que Deus aparecesse, que Deus respondesse. Por isso que ele faz vários questionamentos perguntando a Deus por quê. Só que Zofar vai trazer a ideia, o resgatar aquilo que já havia sido dito por outros amigos, de que Deus não está tão interessado, não é, de relacionar-se diretamente, em especial com alguém que eles entendiam que era um pecador, que havia cometido transgressões e havia afetado a santidade de Deus. Tanto é, se você está com a Bíblia aberta no capítulo 11 e ler o versículo de número 5, você vai perceber de que Zofar faz uma inferência dizendo assim, quem dera que Deus respondesse ou que viesse a falar, mas ainda que ele, se fosse o caso, viesse dizer alguma coisa, ele comprovaria, Jó, que você está em pecado. Veja, capítulo 11, versículo de número 6, ele diz assim, mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Versículo de número 6, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então perceba que Zofar tinha essa ideia deísta, não é? O que não se harmoniza com as Escrituras, porque nós vamos perceber de que a palavra de Deus é clara em nos mostrar de que o Deus verdadeiro se relaciona e Ele está interessado sim. E não somente no momento de tranquilidade, de alegria, porque no Salmo 91, por exemplo, uma das promessas contidas no Salmo é Deus dizendo assim, estarei com ele na angústia. Veja que Deus se relaciona com a sua criação, com o ser humano de um modo geral, principalmente aquele que tem se esforçado a estar no centro da vontade do Senhor. Quando lemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, eu queria convidá-lo também a abrir a palavra de Deus nesse instante, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. E veja conosco 2 versículos em que mostram claramente a grandiosidade de Deus, a sua transcendência, a sua grandiosidade e, simultaneamente, Paulo vai mostrar da sua pessoalidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja que Deus está, ou seja, que Paulo está apontando para a grandiosidade, a transcendência de Deus. Mas nesse mesmo discurso, veja que diz o versículo de número 27, Atos 17, versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então veja que o texto aqui é claro em reenfatizar aquilo que Zofar não conseguia entender, que Deus está acima de tudo, claro, isso é evidente, mas que Ele tem prazer de se relacionar, de se aproximar com o quebrantado, com o humilde de coração, com o seu servo, o mais simples que se acha ser. Isso aponta para a forma relacional de Deus. E nisso também Zofar estava equivocado. E quando nós olhamos para o capítulo de número 11,
Os equívocos de Zofar não se limitam à sua concepção quanto à forma que Deus age dentro da realidade humana. E eu quero chamar a sua atenção agora para o que está no tópico 1 da nossa lição, que o pastor José Gonçalves, comentarista da lição, vai estar trabalhando no tópico 1, mostrando algumas verdades que estão relacionadas ao sofrimento de Jó, mas, sobretudo, mostrando o equívoco que Zofar também expõe ao acusar Jó de forma injusta. No tópico 1 da lição, diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. No ponto 1, no comentário da lição, retrata Deus como sendo grande e sábio. E nós encontramos o texto dizendo o seguinte: Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, conforme diz capítulo 11, versículo 12, a não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então veja que nesse texto já aponta para equívocos diversos de Zofar em relação ao próprio Jó. E ele vai dizer, assim como ele faz, e o próprio Bildade, só que de uma forma mais áspera, fazendo jus ao significado, ou um dos significados do seu nome, como nós dissemos de início, que é o significado de áspero. E as palavras que Zofar usa não são meias palavras, são palavras incisivas, que vão confrontar o próprio Jó e querer abater a sua moral sobretudo. Por exemplo, se você acompanhar capítulo 11 e estar lendo juntamente conosco, você vai perceber Zofar fazendo afirmações negativas sobre o personagem Jó. Capítulo 11, versículo de número 2, ele chama Jó de o homem falador, ou tagarela, como diz na versão atualizada. Ele acusa de Jó usar muitas palavras, se precipitar na multidão das suas palavras. Na tentativa, isso no ponto de vista de Zofar, de Jó tentar se justificar diante de Deus e diante dos seus amigos. Não bastasse isso, no versículo de número 3 deste mesmo capítulo, além de ser chamado de falador ou tagarela, Zofar também chama Jó de mentiroso. Veja aí o versículo de número 3. As tuas mentiras se hão de calar os homens? Veja que ele chama Jó de falador ou de falante, alguém que fala pelos cotovelos. Nós poderíamos usar essa expressão que é muito comum, né, no nosso país, em especial aqui no Nordeste. E, além disso, diz que Jó é mentiroso, está usando de falsidade, está usando de engano. Somando-se a isso, chama Jó também, conforme diz o versículo 3, de zombador. É alguém que não está falando com o devido respeito, cujas palavras são recheadas de zombaria. Veja que coisa gravíssima. Ele está acusando Jó, está fazendo referências negativas a este santo homem de Deus, a quem Deus já havia dado, não é, a autenticação, não de perfeição, mas de alguém piedoso, justo e que se desviava do mal. Mais uma vez, Jó está sendo acusado injustamente. Isso mesmo, o texto bíblico vai dizer que uma outra acusação, não menos gravíssima, é que Zofar fez a referência à ignorância de Jó, como se ele fosse incapaz de entender as razões divinas em relação àquele sofrimento. E como já vimos,
Jó capítulo 11, versículo de número 12, a forma em que Zofar faz esta afirmação, ela é, me permita dizer, muito estúpida. Porque, e inclusive essa é a acusação de Zofar em relação a Jó, como diz uma outra versão, a versão Almeida Revista e Atualizada. Mas veja o que diz aí, Jó capítulo 11, versículo de número 12. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Veja que afirmação pesada Zofar está fazendo uma comparação ao animal que nós sabemos, inclusive na cultura brasileira, quando se quer fazer referência à ingenuidade ou à ignorância de alguém, é muito comum chamar de burro, não é? E é o que Zofar está querendo fazer aqui, a comparação, dizendo: Jó, você é falto de entendimento. É como um asno, é como um jumento que não consegue entender, que não consegue compreender. Como foi difícil para Jó ouvir tais palavras, palavras tão negativas, que eram como flechas inflamadas no coração daquele homem que já enfrentava tanto sofrimento, como já vimos aqui no decorrer desse trimestre, mas que agora estava tendo que enfrentar palavras tão duras por aqueles que tinham interesse, propósito, a princípio de consolar o seu amigo, mas que na verdade estava piorando ainda mais a situação. Acusações são as mais diversas e, conforme nós vimos, até mesmo de ignorância. É o que a própria palavra de Deus nos afirma, expressões muito duras que ele se utiliza. Mas veja comigo ainda no tópico 2 da nossa lição, queremos convidá-lo a também ler conosco esse texto que aparece, porque na medida em que as acusações são vistas, mostrando de que Jó era digno daquele sofrimento, era o que Zofar estava afirmando, primeira acusação. Segunda, que Jó não tinha o entendimento ou a capacidade de compreender como ele e os seus amigos tinham. E poderíamos dizer que uma outra acusação é que Jó era obstinado e ele devia se arrepender. É o que está sendo retratado no tópico 2 da nossa lição, e eu gostaria que você lesse conosco, onde está tratando sobre a conversão como resposta à aflição. E no ponto 1, trata-se sobre purificação moral. Veja o que diz o texto da lição. Nos versículos de 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Versículo 13, conduta correta. Nesse mesmo versículo, oração. E o versículo 14, renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Veja que o que nós podemos considerar como terceira acusação de Zofar, somente no capítulo de número 11, é mostrando a obstinação de Jó. É como se ele dissesse: Jó, você precisa reconsiderar, dobrar-se diante das argumentações. Você precisa entender de que tudo que você está passando é porque você tem pecado, tem transgredido. E você precisa mudar de atitude, precisa se arrepender. E observe que Zofar aqui estabelece algumas exigências que, no seu entender, na medida em que se alcançasse estas, a situação de Jó seria revertida de forma rápida, abrupta, da mesma forma como o sofrimento veio de forma instantânea. Observe, por exemplo, quando lemos capítulo de número 11, a partir do versículo de número 13,
você perceberá de que dentro das exigências, Zofar diz que deve haver disposição do coração de Jó, para que ele busque ao Senhor de forma sincera. Ele diz assim: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Está mostrando a condicionalidade. É como se dissesse: Jó, se arrependa. Você precisa mudar de comportamento, mudar de atitude. Ele diz ainda no versículo 14: se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Veja que ele está exigindo de Jó arrependimento, conversão de um pecado que Jó não tinha cometido. E o que é mais interessante ou intrigante, me permita, é que dentro dessas exigências, Zofar entende que haverá benefícios. E entre esses benefícios está a restauração de Jó. Versículo de número 15 em diante. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E o versículo 19 ele diz ainda: e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto. Veja que dentro da ideologia, a ideia de Zofar, no momento em que Jó preenchesse esses requisitos, a sua sorte seria mudada. Ele não teria mais nenhum tipo de sofrimento. Tudo seria revertido, sua saúde restaurada, as suas emoções restauradas igualmente, os bens materiais resgatados. Deus o faria prosperar, sua vida ficaria clara como o meio-dia, e como que dissesse Zofar, todos os sofrimentos cessarão. Eu pergunto a você, é isso que a Bíblia diz? Que o justo não enfrenta nenhum tipo de adversidade? Não passa por tribulação? Veja que a ideia de Zofar era, está passando por esse sofrimento, Jó, é porque existe iniquidade, injustiça dentro da tua tenda. Mas no dia em que tu te arrependeres, tudo isso cessará. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nenhum tipo de dificuldade, porque Deus restaurará a tua sorte, de modo que você vai poder dormir tranquilo, algo que Jó já há tempo não sabia o que era isso. E ele próprio descreve que o seu sofrimento lhe levava a perder noites tranquilas de sono, por conta da dor, da enfermidade que assolava o seu corpo. E Zofar está dizendo para ele, no momento em que você se arrepender, tudo isso vai ser mudado. Tudo isso será restaurado. A situação será revertida e nenhum problema passará a fazer parte da sua realidade. Eu pergunto, é isso que o Evangelho promete para a vida daqueles que servem a Deus? Claro que não. O céu não é aqui, meu querido. Enquanto nós estivermos aqui, haverá dor, choro, pranto, perdas irreparáveis, situações adversas que fogem do nosso controle, coisas que não faziam parte da nossa aspiração pessoal, da nossa agenda própria. Talvez você esteja enfrentando algo dessa maneira que você nunca idealizou, nunca pensou que passaria, mas isso é comum àqueles que estão na terra. É por isso que a palavra de Deus nos garante que no céu, na eternidade, aí sim todo sofrimento cessará. O Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. A natureza pecaminosa será retirada de dentro de nós. Nosso corpo transformado. Não estaremos mais suscetíveis a enfermidades. A morte será tragada, vencida definitivamente. E estaremos desfrutando de uma experiência que não é possível experimentar aqui, mas que na sua plenitude estaremos desfrutando na eternidade, no céu de glória, que não pode se comparar com o sofrimento presente que nós vivenciamos nesta vida. O Evangelho não promete um mar de rosas, uma viagem tranquila, isso não é Evangelho. O símbolo do Evangelho não é uma cadeira de balanço, me permita fazer esta comparação, ou uma rede onde a pessoa vai viver tranquilamente. O símbolo do Evangelho é uma cruz, foi Jesus quem disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me.
faz parte da realidade. Mas o bom é que a graça nos fortalece, a graça de Deus, e somos em Cristo mais do que vencedores. Nos dirigindo à conclusão deste comentário, Jó não aceita os conceitos errados que fizeram a seu respeito. E ele contra-argumenta. E é isso que é admirável em Jó, porque ele tinha tanta convicção de que aos olhos de Deus, ele era alguém irrepreensível, não perfeito, mas alguém que estava centrado na vontade do Senhor e, embora com muitas limitações, ele tinha consciência. Ele próprio vai dizer de que todas as tentativas de seus amigos consolá-los foi sem sucesso, a ponto de dizer em uma das suas respostas, ainda a Zofar, no capítulo de número 13 do livro de Jó, ele diz no versículo de número 4, vós, porém, sois inventores de mentiras. Veja que ele está dizendo, o que você está dizendo a meu respeito não é verdade. Eu sei da minha sinceridade, eu me conheço. Eu sei que não corresponde com isso que você está dizendo. Ele diz ainda no versículo de número 5, tomara que vos calasses de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Seria mais sábio vocês ficarem calados do que emitir juízos que não condizem com a realidade. Jó vai dizer mais à frente, no capítulo de número 23, veja o que diz a palavra de Deus. Jó capítulo 23, versículo de número 10. Ele diz assim, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Ele entende que Deus conhece a sinceridade do seu coração, conhece a sua fidelidade. E aquele que é fiel passa por lutas, passa por dificuldades. Mas o que é admirável é que Jó está declarando e emitindo a declaração de fé, dizendo, prove-me e sairei como ouro. Ele está dizendo, eu serei aprovado. Deus me dará a graça para suportar e vencer toda essa dificuldade. Portanto, queridos e amados irmãos e amigos, nesta manhã de domingo, só nos resta agradecer a Deus e entender de que existe um Deus nos céus e que Ele conhece a cada um de nós. Talvez, como disse nesta manhã, esteja falando para alguém que igualmente esteja passando por dificuldades, por lutas as mais diversas, mas creia, e assim como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. A Bíblia diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, disse o Senhor, eu me levantarei agora, colocarei a salvo em um lugar seguro. Veja que está falando de uma intervenção direta de Deus, é a promessa de Deus para você nesta manhã. Se você continuar crendo, confiante de que Deus é na sua vida, de que você está no centro da vontade dEle, e aí onde é que está o segredo? É a convicção que está no centro da vontade de Deus. Aí sim, nós seremos vitoriosos e o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Agradecemos ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente e o nosso superintendente pela confiança. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa, que lição maravilhosa. Eu acredito que durante este trimestre, o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração por meio desta lição, lhe fortalecendo, levando a ter uma intimidade mais íntima com Deus. Hoje nós aprendemos que os justos, sim, passam por tribulação. Mas, diferentemente do ímpio que quando está na tribulação, procura de alguma forma desviar a sua atenção do problema, e às vezes alguns procuram até desviar sua atenção nas drogas, desviar a sua atenção nos jogos, etc. O cristão, quando passa pela tribulação, ele recorre aos pés do Senhor Jesus. Isto é uma prática na vida de todos os personagens das Escrituras. Em especial este que nós estamos estudando, Jó, que mesmo passando pela tribulação que passou, foi injustiçado por seus amigos, porque atribuía a Jó
a falta, o pecado, a condição diante de Deus, a santidade. E mais à frente nós vamos descobrir, as lições que se seguem, de que todos estavam equivocados e que o justo pode sim passar por tribulação. O próprio Jesus deixou claro isso quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós podemos vencer. Confie no Senhor. O salmista do Salmo 37:4, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deposite seu coração, deposite sua confiança no Senhor, que quando estamos com o Senhor, quando o nosso coração está nele, pode ser até que estejamos no meio de uma grande tempestade, mas na grande tempestade nós podemos desfrutar de paz. Vamos neste momento curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo esteja nos ajudando a ministrar esta palavra em nosso coração e possamos colocar em prática em nossa vida. Curve a sua cabeça, se você puder, neste momento, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Pai. Pelo direito de poder estar em Tua presença, te adorar, manifestar, Senhor, publicamente a nossa fé, o nosso relacionamento contigo, Senhor, poder te adorar nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, e poder, junto com os nossos irmãos, aprender a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, abençoe os Teus filhos que estiveram, Senhor, presentes, Senhor, estiveram adorando a Ti nesta manhã. Ajuda, Senhor, ministra a paz, ministra a tranquilidade, ministra, Senhor, no coração, Senhor, de cada um dos Teus filhos que muitas vezes estão angustiados, estão tristes, desanimados, mas que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha fazer uma visita, Senhor, a este coração sofrido, a este coração atribulado, Senhor, porque Paulo nos disse que Tu és o Pai das consolações. Vem consolar, Senhor, vem fortalecer, Senhor, vem edificar, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Fica conosco nesta manhã, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todo o ministério da Tua casa, toda a Tua igreja. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.